os ministérios religiosos, eram zeladores e observavam e aplicavam rigorosamente os códigos da Torá, né, que era a lei, e eram invariavelmente ricos, fruíam de considerável riqueza, destaque social, mas eles eram também apenas cumpridores das práticas exteriores, eram também caracterizados por não acreditarem na ressurreição, não acreditarem em vida após a morte, nem mesmo em anjos. E os fariseus, que também era um outro grupo, que era constituído por pessoas de classe média, pessoas dotadas de bens econômicos, independentemente econômicos, ricos, que também tinham eles tinham uma severa exigência ortodoxa na prática religiosa, mas com a mesma característica dos saduceus, aquele culto exterior. Eles levavam muito mais a sério, depositavam muito mais fé nas escrituras do que no próprio Deus. E ali, aqueles fariseus, eles se alinhavam sempre àqueles que tinham maior poder, principalmente pensando nas suas benfeitorias. Eles não gostavam dos romanos, porque eram grupos de judeus, mas eles se alinhavam aos romanos para obter, então, o que eles queriam, para obter essas trocas, né? E os romanos da mesma forma. Então, quando começou essa passagem de Jesus, se deu pelo início, né? Quando os saduceus pegaram, né? Pararam ali Jesus e perguntaram para ele, porque eles diziam não acreditar na ressurreição, mas interrogaram ele, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará, né, de todos os bens, de todas as descendências desse irmão. Pois bem, no meu caso, eu tenho 7 irmãos, um desses saduceus perguntou, né? O primeiro irmão morreu, ele não tinha nada, mas ele tinha uma esposa, e a esposa ficou para o segundo irmão. Da mesma forma, ocorreu com o segundo, com o terceiro, e agora chegou na minha vez, eu sou o 7º, e a esposa morreu. E como que ficará, então, nessa situação, né? Como se dará a ressurreição? Olha bem, eles não acreditavam na ressurreição, mas era a intenção deles, muitas vezes, o tentá-lo, né? Colocar Jesus, talvez, em contradição com o que ele ensinava. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela, visto que todos a tiveram por mulher? E aí Jesus responde, de forma branda, pacífica, mas muito sério também. Jesus respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu, no céu. E aqui é interessante, porque Jesus aqui já estende também os laços de família, os laços espirituais, que eles não são apenas restritos a este pequeno mundo, né, este pequeno planeta chamado Terra. Na diversidade de mundos, os laços espirituais se expandem, assim também como os laços espirituais, familiares. Então, não tem essa questão de que aquele espírito, qual seria o propósito de Deus, um propósito tão grande que muitas vezes não conseguimos entender, por meio de uma ressurreição, falando aqui por meio de uma reencarnação, o espírito vinha para compor aquela mesma existência que ele tinha, para cumprir o mesmo papel que ele tinha. Os propósitos são muito maiores. E é isso que Jesus quis dizer, né? E acerca da ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E aqui foi aonde os saduceus não tiveram mais reação, porque eles não conseguiram, né,
obter o que eles estavam querendo ouvir, ou colocar Jesus em contradição. E aí que se dá essa passagem de hoje. Kardec cita ela neste capítulo, que depois que Jesus tinha, então, ensinado, né, colocado como tapar a boca dos saduceus, esclareceu-lhe os saduceus, então, ali reunido vários fariseus também, eles escolheram um deles, um doutor da lei, que no mesmo momento, no mesmo instante, aproveitando aquela oportunidade, também fez uma questão ao mestre, a Jesus, para o tentar-lhe. E disseram, mestre, qual o grande mandamento da lei? E aí Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Esta passagem, então, está registrada em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E aqui, quando eles acabam de fazer essa pergunta do mandamento maior, eles aproveitam também, o Jesus aproveita dessa ocasião e lhes perguntam, mas e vós, né? Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E os fariseus, meio espantados, respondem, de pronto, filho de Davi. Então Jesus rebate, disse-lhes, dizendo-lhes, né? Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ou seja, como ali podia ser então Jesus, filho de Davi, sendo que eles chamavam Davi de Senhor, como seria então Senhor, Jesus, Senhor, com Davi também não fazia muita, não tinha nenhuma ligação, e os fariseus que achavam que sabiam de tudo, que eram os doutores da lei, que tinham todas as escrituras e dominavam algumas leis, né, dominavam algumas escrituras, mas tentavam manter aquilo sempre centralizado, mas eram também muito poucos esclarecidos e muitas vezes se tomavam pela presunção de acharem que sabiam muito e que só a verdade deles era a que interessava, era a que valia. Então eram muitas vezes equivocados, mas não reconheciam de forma alguma que eles também necessitavam de uma explicação, necessitavam de ter um entendimento e não aproveitavam de forma alguma ali um espírito como Jesus, de uma classe tão elevada que tinha todas as características de um espírito anjo, que estava ali ensinando, e principalmente por meio do amor, mas eles tentavam sempre colocá-lo ou diminuí-lo, colocá-lo como um homem qualquer, não querendo entendê-lo, não querendo aceitá-lo, dentro da sua classe elevada de espírito que ele era. E aí, o espírito Joana de Ângeles faz algumas observações necessárias também com relação a esta passagem no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, onde ela trata, muitas vezes, de quem, né, são esses doutores da lei. Como colocado, né, que sempre aqueles que tentavam Jesus eram doutores da lei, fariseus, escribas, saduceus, mas ela coloca que eles representavam, era, né, o espelho da nossa sombra atual hoje, a nossa sombra coletiva existente. Eles sentiam um mestre, eles entendiam, tinham a ideia do homem de bem que ele era, tinham também a certeza que ele era o Messias esperado, tanto é que eles tinham ele como filho de Davi, que teve uma grande influência para aquele povo israelita, mas, ao mesmo tempo, tinha uma inveja enorme
porque eles achavam que eles eram os únicos conhecedores das leis, que eles eram os únicos que tinham conhecimento, e a posse do conhecimento, e não. E Jesus estava ali milésimos de anos à frente deles, e colocava todo aquele conhecimento de forma didática e para todos, e com uma forma que ninguém ali conseguia entender, que era por meio do amor, nada por meio de imposição. Então, eles são muito ainda do nosso reflexo, né? O Jonas coloca dessa forma. Porque eles mostravam ali aquela sombra individual, invejosa, ciumenta com relação a Jesus, e desejava sempre colocá-lo em armadilha, bem ainda aos nossos gostos morais, que muitas vezes representando as crianças psicológicas que ainda somos. Embora adultos, né, na forma de crescimento, mas ainda tão crianças, tão pequenos na forma de sentimento, porque ainda negamos muito a responsabilidade do amadurecimento, da autoanálise e da autoconsciência. Então, eram ali ainda grupos e também espíritos reencarnantes que tinham ou que demonstravam uma lucidez muito grande de memória, mas um atraso moral também muito grande, muito gigante, o que afastava eles totalmente dessa lucidez de memória que eles adoravam colocar ali, que eles sabiam tudo, eles falavam de todas as leis mosaicas, sabiam todas de cor salteado, mas não entendiam na profundeza, não entendiam na essência, apenas ao pé da letra, eram muito arraigados ainda, apenas as coisas exteriores, né? E aí, sentindo-se essa incapaz, né, essa incapacidade, essa diferença muito grande de Jesus, eles tentavam traí-lo de todas as formas, tentavam perturbá-lo, tentavam levá-lo ao ridículo. E o que Jesus faz diante uma população gigante que era, na época, predominada por pessoas como estes, como os saduceus, como os fariseus, e todos aqueles do Império Romano, todos aqueles que o tentavam, ele pregava a lei de amor. Tanto é que ele colocou o maior mandamento, amar, né, a Deus e a todos, né, a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nisso ele resumiu todas as leis mosaicas, resumiu todas as leis de Moisés que foram lhe dadas, né, no Monte Sinai. E aí, então vamos tentar entender por que Jesus fala amar a Deus primeiramente, né? Porque é o único caminho, é a única forma de chegar, de desenvolver o amor, de desenvolver todos os outros atributos que estão relacionados ao amor. Então, quando ele fala, primeiramente, amar a Deus, é porque quem ama a Deus, sobre todas as coisas, confia em si, confia em Deus, confia na vida, confia no homem. É diferente de depositar a fé no homem, mas confiar, entendendo que somos todos irmãos, entendendo que somos todos filhos de um mesmo Pai, visto que todos somos, então, criações, seres, criaturas da inteligência suprema. A inteligência é esta que elaborou as leis justas e boas, brandas, sábias e misericordiosas, e que duram para toda a eternidade, porque são imutáveis. E aí, quem já começa a entender, ou começa a querer aceitar e colocar, então, Deus mais presente, né, em suas vidas, começa a despertar, trabalhar essa sensibilidade de percebê-lo na sua obra, na sua existência, nas coisas mais simples, nas coisas mais pequenas, na matéria inorgânica, desde a matéria orgânica, nas formas de vida micro até a macro, em todas as coisas, em tudo que rege a natureza e a criação divina. E aí, começa a entender, começa a despertar para essa harmonia que rege o universo. E aonde aquele que ama a Deus começa, então, a se trabalhar
a se sensibilizar, a se tornar um ser mais fácil, mais moldável a tudo aquilo, aos sentimentos que tocam, né, o ser humano, que nos tocam enquanto aqui espíritos encarnados, que amolecem os nossos corações. Então, amar a Deus é o primeiro passo para que uma causa inteligente gera meios, fins inteligentes. Que tal é a lei, né? A lei de progresso. E aí, aquele que ama a Deus começa, então, a sentir dentro de si uma força confiante na vida. Começa a ver o princípio das coisas, começa a ver o porquê, né? O sentido da vida, o sentido da existência, do futuro, o que nos aguarda. Começa a entender, ou buscar entender, e querer fazer parte disso. Começa, então, a ter estímulo para viver. Começa a querer viver mais. Começa a querer fazer mais para se desenvolver, para se melhorar, para ser um dia melhor do que o outro. E aí, essa é a única forma de estar sempre caminhando para frente, avante, né? Aí é a lei de progresso, como já disse. E aí aquele que, então, começa a andar para frente, querer entender o sentido da vida, o porquê de estarmos aqui, o porquê de encarnarmos, o porquê de desencarnarmos, começa a desenvolver sentimentos. E, nesse processo, o primeiro sentimento que é colocado é o amor, sendo ele a base para todos os outros sentimentos. Todos os outros, sem exceção. Se você faz tudo, mas sem o amor, anula tudo aquilo que você fez. Então, sendo o primeiro sentimento, depois de amar a Deus, amar o próximo. E aí, nesse sentimento nobre, né, que é o amor, que nos faz conectar, nos faz ligar a todos os seres vivos, respeitando, então, a criação. E aí o amor a Deus, a aceitação das suas leis, nos leva a desenvolver o amor, primeiramente, a nós mesmos, o alto amor. Quanto é difícil, muitas vezes, nos amarmos, né? Talvez o amor mais difícil, mais sincero, é obter esse alto amor, essa alta aceitação de quem nós somos, a alta aceitação de que ainda precisamos aprender muito, a autoaceitação de que somos ainda espíritos imperfeitos, que temos dificuldades, mas vale também lembrar que dentro dessas imperfeições, isso passa. Ninguém é imperfeito, ou vai estar, é um estado, né? Hoje estamos, talvez, em um estado de imperfeição em algumas características, alguns pontos em nossas vidas, mas isso passará. E focar mais nas virtudes, porque essas ficam, essas não passam, essas são eternas. E aí, aquele que desenvolve o amor a si mesmo, começa a desenvolver o amor ao próximo, aos familiares, aos vizinhos, aos amigos, aos colegas de trabalho, os colegas mais distantes, as pessoas que vê na rua, no ato de olhar um ao outro, no ato de cumprimentar. Isso tudo é demonstração de amor, amor à criação, de ver o próximo como um seu semelhante, de pelo menos olhar ao próximo. E isso é difícil, é um processo. Primeiramente, temos que cultivar isso dentro de nossos corações, né? E aí, aquele que já começa a desenvolver dessa forma o amor, ele consegue ver em todos a figura de Deus. Consegue ver todos como filhos também de Deus. E aí, nós, no nosso contexto atual, somos ainda pessoas que sonham, que trabalham, que amamos, que tentamos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades,
dentro das nossas lutas diárias, das dificuldades ali ainda que temos em tantas coisas que muitas vezes são tão minúsculas ao ponto de vista de um espírito talvez angelical, mas que é uma rocha, uma montanha dentro do nosso ponto de vista ainda, de espíritos imperfeitos, mas estamos nesse caminho de erros e acertos, devagar, mas tentando sempre seguir adiante nessa lei do progresso, que é a evolução permanente, que não cessa, né, que não para. E aí, entra num paradigma, quando Jesus resumiu todas essas leis em apenas um único mandamento maior, entra num paradigma para todos nós. Ele não pode ser mudado, porque anula um ao outro. Como eu vou amar a Deus, né? Quem ama a Deus, ama seus irmãos. E quem ama seus irmãos, ama a Deus. Não tem como. Não tem como eu amar a Deus e odiar a nossa raça, odiar os nossos irmãos, odiar determinado grupo, determinado ser, porque esse eu não gosto. E aí não tem como, aí é onde anula. Então, se ainda temos esses sentimentos de que selecionamos aqueles que falamos que amamos ou que dizemos amar, é porque ainda não aprendemos verdadeiro amor ou ainda não amamos a Deus. Aquele que já ama a Deus no sentimento íntegro, ele ama qualquer um indistintamente e sem selecionar, seja aquele próximo ou distante, seja conhecido ou desconhecido. O amor é único, ele não muda, ele não tem faces, né? E aí, esse que não ama a Deus, ele não consegue amar o seu próximo, não consegue amar os seus filhos, e nem muito menos a Deus. Por mais que tente falar que ama a Deus, acaba caindo na mesma forma que eram aqueles saduceus, os fariseus, que amavam a Deus nos cultos exteriores. Aqueles que diziam conhecer todas as escrituras, que se colocavam como doutores da lei, mas que não eram capazes de erguer a mão a um que estava ali deitado, precisando de uma ajuda, como teve aquele samaritano que iniciou este capítulo, que fez o que nenhum levita fez, que nenhum sacerdote fez, e ele realmente amava, independente de quem era aquele semelhante. E aí, quando chegamos a essa conclusão de que primeiro passo, amar a Deus, depois a si mesmo, e depois conseguir, então, amar o próximo, entramos lá no Livro dos Espíritos, na questão 879, onde Kardec ele encerra as 10 leis morais, sendo esta, ele não separou a lei, a 11ª, 12ª, e sim uma única 10ª lei moral, que é a lei de justiça, de amor e caridade, onde, então, Kardec pergunta aos espíritos qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. E os espíritos respondem: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não haveria verdadeira justiça. Não há verdadeira justiça. E aqui os espíritos respondem de forma simples, mas com um significado imenso. O verdadeiro justo, aquele que pratica, né, a justiça em toda a sua pureza, ele ama e ele é caridoso. Não separa. Não tem como apenas eu praticar hoje justiça, amanhã eu vou praticar, então, um pouquinho de amor, amanhã eu vou praticar um pouco de caridade. Não se separa. Que é uma massa homogênea, esses 3 elementos. E aí, quando você fala em justiça, quando o homem pratica a justiça, ele já pratica automaticamente o amor e a caridade. Mas não a justiça, né, aqui dessa que conhecemos,
que muitas vezes ainda é aquela justiça que predomina desde as leis de Moisés, do olho por olho, dente por dente, mas sim a justiça divina, que ainda entendemos muito pouco, e que ao passo do Espiritismo, com o auxílio do Espiritismo, conseguimos talvez ter um pouquinho da compreensão do que é a justiça, né? Um pouquinho, um pedacinho do que é então essa verdadeira justiça, talvez essa que ainda não conhecemos num mundo como este nosso. E é assim, aprendendo a amar o próximo, o homem desenvolve o amor a Deus, porque através desse amor, ele vai percebendo a sua sabedoria, ele vai percebendo o amor de Deus, que é imensamente, que está em tudo, que está em todos, nas coisas mais simples. E aí, amando a Deus, ele começa a amar os homens, entendê-los como filhos, como irmãos, do mesmo Pai, compreendendo todos nas suas necessidades e dificuldades. E aí, quando o homem começa a compreender, entender que aquele é irmão, é filho do mesmo Pai, e ainda e mais adiante, conseguir entender aquele que necessita do amor, a sua necessidade, a sua dificuldade, ou seja, ele está colocando ali, está se trocando, ele está trocando de papel com aquele que necessita, ele está tentando enxergar por um outro ângulo, uma outra perspectiva, então ele começa a desenvolver a caridade, porque a caridade é eu tentar olhar o próximo, né, como a mim mesmo, eu me colocar no lugar daquele próximo, é entender, tentar entender a necessidade, a dificuldade. E essa é a verdadeira caridade, a caridade que Kardec nos ensina por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o amor em ação. E é a única via, né, a única forma da salvação. Como Kardec coloca, fora da caridade não há salvação. Por quê? A caridade nos liberta da ignorância, do nosso apego excessivo ainda à matéria, das imperfeições, que muitas vezes ainda somos tão ligados às imperfeições e esquecemos as perfeições, né? Focamos apenas em um ponto negativo daquele próximo e esquecemos de 99 pontos, 99% de pontos positivos, talvez. É como todas as vezes que fazemos o nosso trabalho e o nosso chefe detecta apenas aquele dia que erramos. Muitas vezes somos assim também com os nossos semelhantes, mas somos mais focados em detectar apenas aquilo que ele tem de atraso ou de dificuldade ainda, que ele tem a parte ruim, vamos dizer, do que nas partes boas. E essa não passa de longe da verdadeira caridade, né? Que é a verdadeira, que é aquela que nos liberta, que transcende, né? Que transcende o nosso espiritual, é a transcendência espiritual do nosso ser aqui. E é aquela caridade muito longe da esmola. E já falamos tantas vezes aqui, né, no Evangelho, tantas passagens que têm características de falar da caridade, porque ela está sempre vinculada a todos os outros sentimentos que envolvem o amor. Então, o verdadeiro amor é o passo para a caridade. Por isso, Kardec coloca a lei de justiça, de amor e de caridade. Não tem como separá-las. E ela é muito diferente daquela caridade que humilha, aquela caridade que rouba a identidade daquele que recebe o auxílio, a ajuda, aquela que dignifica, aquela que eleva aquele que já está numa posição de se sentir diminuído, de se sentir humilhado, né? Por quê? Porque, primeiramente, aquele que faz ou que pratica o amor em ação, que é a caridade, ele busca compreender, busca, primeiro, auxiliar nas necessidades, nas dificuldades, e não para si a própria enaltecer, não para si próprio elevar-se, mas sim para colocar aquele irmão que está em um estado, talvez, de sofrimento, de necessidade,
seja ela qual for, desde a material até a emocional, de colocá-lo em um patamar dele se sentir mais digno, de colocá-lo de igual para igual com todos nós, né? E aí, sendo assim, Kardec nos oferece, por meio da doutrina, essa verdadeira caridade, que é embasada no que ele aprendeu lá em Pestalozzi, antes dele ser mesmo Kardec, quando ele ainda era iniciante da ciência, antes dele ser o professor renomado Rivail, que eram os princípios que o Colégio Pestalozzi colocava: trabalho, solidariedade e perseverança. E Kardec apenas muda a perseverança para tolerância mais tarde, ao colocar o ensinamento, ao compilar o espiritismo, né? A doutrina espírita. Sendo essa a única que é capaz de combater o maior adversário nosso de todos os tempos, o adversário que é a educação. Não aquela educação, né, por meio de livros, por meio de estudos, mas sim a educação moral, que é a maior dificuldade nossa enquanto espíritos encarnados. Buscar ou obter esta educação moral. Pois essa, não há cursos, não há livros, não há seminários, não há, talvez, cursos online hoje, como está tão mais acessível, né, de finais de semanas, em que eu aprendo a ser mais moralmente educado, em que eu aprenda a domar o meu espírito, né, aqui encarnado. Sendo essa educação moral aquela, né, a nossa dificuldade de domar todos aqueles sentimentos que está relacionado a essa falta de educação moral, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né, a ignorância, a vingança, a indiferença, a falta de fé, tudo aquilo que vai de contra essa falta de educação moral. Então, é a nossa maior dificuldade, é a maior trave aos nossos olhos hoje, que muitas vezes não vemos. E aí é interessante de se pensar que Kardec, ele deu ênfase a essa passagem, a esse relato de Mateus, 2 vezes no Evangelho. Uma vez, no capítulo 11, quando ele disse sobre amar o próximo como a si mesmo, e agora, nesse capítulo, fora da caridade não há salvação. Se vocês quiserem olhar, é a mesma. Ele citou da mesma forma, do mesmo jeitinho, esse diálogo entre os fariseus com Jesus, e Jesus esclarecendo esses fariseus com relação ao mandamento maior. E aí eu me pergunto, por quê? Qual seria, então, a intenção dele? Talvez para deixar mais claro para nós, mas também para deixar que não tem como separar, não tem como falar de caridade sem falar de amor, não tem como falar de amor sem falar de caridade. Estão entrelaçadas, não se separam. Por isso que, diversas vezes, achamos que está sendo repetitivo algo, mas não. Ele está tratando do assunto por outra perspectiva, uma dificuldade nossa ainda como espírito encarnado, de tratar algo por diversas perspectivas, mas colocando ali o ensinamento de cada perspectiva, mas que se entrelaçam, que se casam, não se separam. E aí, quando ele fala dessa caridade, né, primeiro no capítulo 11, relacionada com o amor, e agora do amor relacionado com a caridade, ele quer deixar talvez também claro o quanto é necessário a compreensão nossa, a compreensão intelectual do nosso espírito, nossa alma, que enquanto espírito encarnado, desse sentimento, né, da parte moral que envolve esse sentimento, que é muito grande. Mas para que a gente consiga entender esse sentimento, para que conseguimos a desenvolver o amor e a caridade, precisamos percorrer uma distância
que nenhuma forma de se medir aqui na Terra que conhecemos consegue quebrar, consegue colocar aí um parâmetro, medi-la, que é a distância entre o nosso intelecto, a nossa mente com o nosso coração, que é muito difícil ouvir o ensinamento de Cristo, as máximas, torná-lo em nossa mente como algo criador e também em nossos corações. Essa é a maior dificuldade nossa, que está muito relacionada à nossa educação, ao nosso desenvolvimento moral. E aí, no capítulo 11, Kardec diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E aí, agora, no capítulo 15, ele fala: logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E, novamente, né, essas falas de Kardec até parecem ser quase a mesma coisa, porque não se separam, como dito. E aí ele confirma isso lá no Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, quando ele fala da justiça, do amor e da caridade. Então, são diversas vezes e de diversas formas que Kardec nos chama, nos faz esse convite, chama a nossa atenção: olha, o caminho é único, não tem outro. É amar, né, a Deus acima de todas as coisas, próximo como a si mesmo, dentro da justiça, do amor e da caridade. Então, não importa quantas vezes lemos ou relemos, quantas obras estudamos, quantos e quantos livros espíritas, o caminho é um só, e não adianta quantidade, mas sim a eficácia. E Kardec coloca em várias vezes: o caminho é só esse, né? Então, é talvez um chamamento, é um chacoalhão para todos nós, enquanto na condição de estudiosos da doutrina, de ter essa percepção, de ter esses olhos de ver, né? De tentar entender na essência, porque nada ali foi colocando aleatoriamente. Ele fez essa compilação de uma forma extraordinária e tinha uma capacidade científica gigantesca. Ele conseguia sintetizar as coisas, mas colocar de uma forma didática, para que aquele ensinamento não tivesse falhas, nem erros, nem por onde alguém querer ou tivesse como comprovar que ele estava errado, porque ele fez tudo dentro dos moldes da ciência, da filosofia e da religião, que são as bases do espiritismo. E aí, quando ele faz esse chamamento para todos nós, é porque ele sabia, desde aquela época, desde também a vinda de Jesus, o quanto ainda necessitamos, né? O quanto os nossos corações ainda são como pedras, quanto ainda necessitamos desse amolecimento, o quanto necessitamos ainda de praticar, de tentar sensibilizar o nosso sentimento para que possamos amar o próximo, porque ainda somos muito seletivos no nosso amor, endereçamos os nossos sentimentos, muitas vezes ainda vinculados a tudo aquilo que nos comprazem, muitas vezes relacionados aos nossos próprios interesses, relacionados também à crença, a gênero, à raça, nos limitando, né? E esses interesses que muitas vezes se espalham ainda pelo ponto de vista econômico, social, né? Pelo ponto de vista político, religioso. E ali não, Kardec quer nos advertir que, para amar, temos que talvez esquecer de todas essas coisas, ou de tudo que nos cercam aqui enquanto encarnados,
e nos elevar um pouco mais, de olhar um pouco mais adiante, e não enxergar apenas isso que nos circunda, que é a parte, né, física que compõe este planeta, em que estamos aqui como encarnados, que muitas vezes nos causa a nossa cegueira espiritual, aquela cegueira em que passamos por uma encarnação inteira e não conseguimos colher e nem semear nada, nenhum fruto e nem fazer nenhum plantio das oportunidades, de tudo aquilo que Deus nos depositou como empréstimo para o nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento. Por isso que o Espírito Irmão X, no livro Lázaro Redivivo, numa lição intitulada Caridade, ele fala que fora da caridade não existe efetivamente salvação para os que perderam a luz. O manto dessa virtude sublime cobre multidão dos pecados, conforme o ensinamento evangélico. Entretanto, em todas as ocasiões, é preciso muito discernimento para que o nosso coração não transforme os pães da possibilidade divina em pedras da vaidade humana. Aqui ainda, mais uma vez, a caridade não existe efetivamente. Fora da caridade não existe efetivamente, salvação para os que perderam a luz. Para todos nós que caímos, né, nas ilusões, que caímos ainda nas coisas humanas que ficam aqui neste mundo humano, né, que fica aqui neste mundo físico, que muitas vezes nos perdemos e fazemos que este caminho seja muito mais dificultuoso, seja muito mais árduo de ser seguido, pois não enxergamos as coisas dentro da essência, não enxergamos e não pegamos, primeiramente, com o nosso guia e modelo, que é Jesus Cristo. E aí, para dar um exemplo desse assunto do mandamento maior, e tudo que envolve a lei de justiça, a lei de amor e a caridade. Caridade esta que muitas vezes se expande. Muitas vezes pensamos também na caridade apenas uma forma material aqui, porque estamos encarnados. Mas, se lembrarmos que somos espíritos e que o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual, a caridade vem de lá também. E aí, para dar um exemplo, né, da caridade que se estende, que acontece também nas relações espirituais, assim como nas relações espirituais com o mundo físico, e do mundo físico para com as relações espirituais, com o mundo espiritual, trago para encerrar, né, essa reflexão de hoje, o exemplo de André Luiz, que foi um espírito que sofreu bastante, que teve que trabalhar e trabalhar duro, e que por meio dos seus relatos, né, no livro Nosso Lar, ele conta toda a sua trajetória após o desencarne, e como foi esse processo para ele dentro da justiça divina, até ele entender, até ele então amar, aceitar a Deus, e como ele foi tocado após ele amar, para que ele pudesse amar, então, os seus irmãos. Que ele passou 8 anos no umbral, muito tempo, onde ele não recebia nenhum julgamento, como é o julgamento que muitas vezes pensamos aqui, mas o julgamento da consciência. Lá ele estava o tempo todo em contato com tudo que ele fez ou deixou de fazer, das possibilidades, das oportunidades enquanto encarnado, e isso atormentava-o de forma incessante, e não tinha paz. E ele passou 8 anos sofrendo dessa forma, e quando ele recebeu o auxílio, a ajuda superior, por meio da caridade, do amor de sua mãe, que conseguiu esse auxílio, ele foi levado às câmaras de retificação,
passou ali longos meses, anos, até ele se retificar, vamos dizer dessa forma, até ele se melhorar, até ele entender a situação em que ele se encontrava, até ele conseguir entender quem era ele, talvez, o que ele fez, o que ele foi enquanto encarnado. E ali ele teve que aprender por meio do trabalho, teve que trabalhar muito. E ele era médico na Terra, e quando ele chega lá no mundo espiritual, ele pensa que ele vai ser médico lá também. Mas não, ele não era médico espiritual, ele era médico no mundo material. Ele tinha que aprender a ser médico também no mundo espiritual. Ele foi ser aprendiz, ajudante da enfermeira. Então, trabalhou muito o seu eu, trabalhou muito o orgulho, a vaidade, mas ele ainda sentia muita necessidade, muita saudade da família. E após trabalhar um bom período, alguns anos na colônia Nosso Lar, ele teve a oportunidade, muito a contragosto dos seus mentores, mas eles o deixaram porque tinham uma necessidade ali talvez maior, tinha um ensinamento por trás daquilo, principalmente para ele, de ter esse contato, o primeiro contato, depois de tantos anos no mundo espiritual, com a sua família ainda que estava na Terra, que ele sentia muita saudade da esposa, dos filhos. Quando ele vai de encontro à sua família, um capítulo que marca como regresso à casa, ele chega lá e não encontra nada, nenhuma foto, nenhum quadro, nada que remete à sua lembrança. Ele não encontra nada, nenhuma fala, nenhuma lembrança de André por meio das falas, nem as suas filhas, nem a sua esposa falavam mais nele, e ainda ele vê uma outra pessoa deitado na sua cama. E aí aquilo, tudo que ele aprendeu, todo o esforço que ele teve ali dentro do mundo espiritual, o trabalho, foi como se viesse tudo para água abaixo. Ele deixou voltar as paixões terrenas, né? Deixou que tudo aquilo tomasse conta do seu coração, e ele morreu de ódio, de raiva, e na hora que ele sentiu assim, o seu mentor aparece para ele e fala: André, eu não posso te falar muito, mas o que eu sempre penso é que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nisso, ele começou a ser tocado, então ele pediu ajuda, e os seus mentores espirituais vieram. A enfermeira que ele trabalhou com ela como ajudante, que ele auxiliou tanto, ela veio em socorro a ele, porque ele tinha conquistado a simpatia deles, e o auxiliaram. Mas como foi essa forma de auxílio? Ele fez a caridade. Aquele homem que estava ali ocupando o seu espaço, o seu lugar naquela cama, estava doente. E era um homem que estava ali cumprindo o papel de esposo da sua ex-mulher, e que talvez tinha, né, que continuar ali para que aquela família seguisse adiante nos propósitos da encarnação. Então ele ajudou. Eles trabalharam e ajudaram para que aquele homem que estava doente, encamado, voltasse a se melhorar, praticando então o amor, praticando a caridade. E ali foi que ele entendeu que ali não era mais a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, e ele seguiu adiante. E aí ele foi realmente trabalhar, que aí a equipe espiritual que ele tinha, né, na colônia do Nosso Lar, realmente falou para ele: André, a partir de hoje você não é mais apenas um habitante daqui da colônia. Até então tratávamos você como um habitante. Agora você é um morador. É como se tivesse ganhado um passe, né? Como se tivesse ganhado um passaporte da colônia espiritual que ele estava. Por quê? Porque ele conseguiu quebrar esse laço, né, da posse, né, da vaidade, do orgulho, de tudo que nos envolve aqui com relação ao mundo material. E ele fez isso da única forma que já foi colocada, principalmente por Jesus, há 2000 anos atrás, que é amando o próximo como a si mesmo. Então, dessa forma, eu encerro hoje. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Desejamos um bom domingo
Que a paz do Senhor esteja com todos, que assim seja.